Será que apostar em esportes é só uma questão de sorte? Olha, para a maioria das pessoas acaba sendo, mas para os profissionais a história é bem diferente. É um processo de análise rigorosa. E nesta análise, a gente vai desvendar exatamente esse processo, transformando o que parece acaso em uma estratégia bem clara. Exatamente essa pergunta que a gente vai responder aqui. O objetivo é simples, tá? É parar de pensar como um apostador casual e começar a analisar o jogo como um profissional de verdade. Vamos ver como se faz isso. Basicamente, tudo se resume a duas mentalidades. De um lado, tem o que podemos chamar de aposta bingo, aquela que combina vários jogos sonhando com um prêmio gigante, mas que na realidade tem chances mínimas. Do outro lado, existe a aposta analítica. Ela é cirúrgica, disciplinada e baseada em lógica, não em sonhos. Para a gente entender essa virada de chave, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a armadilha das apostas múltiplas. Depois, o perigo de analisar só pelo peso da camisa do time. Terceiro, vamos entender como o mercado funciona. Daí, um estudo de caso prático e, por fim, talvez o ponto mais importante de todos, a sabedoria de, às vezes, não fazer nada. Vamos começar então pela armadilha da aposta múltipla. É uma tentação clássica, principalmente em dias cheios de jogos, mas é uma estratégia que na maioria das vezes é incrivelmente arriscada. A psicologia por trás disso é poderosa, né? A promessa de transformar pouco dinheiro em muito. Só que a matemática é brutal. Cada jogo que se adiciona não só aumenta o prêmio em potencial, mas multiplica o risco de forma exponencial. A verdade é que o dinheiro geralmente está mais seguro no bolso do que num bilhete de loteria disfarçado de aposta. O próximo passo é superar um viés muito comum, aquela armadilha de apostar na camisa, na tradição e não no momento atual do time. Isso é o que se chama de memória afetiva. Um exemplo perfeito é a Fiorentina. Todo mundo se lembra do time chegando a finais europeias recentes, o que cria uma imagem de força. Mas a pergunta que a análise fria faz é: como a Fiorentina está jogando agora no seu campeonato local? A resposta no momento da análise original era que o time ainda não tinha vencido na Liga Italiana. E o mesmo vale para clubes como Celtic e Rangers. São nomes gigantes, com uma história gloriosa. Mas a história não ganha jogos, né? Uma análise fria da forma recente deles pode pintar um quadro muito diferente. Apostar no nome sem checar os dados atuais é cair de cabeça numa armadilha da memória. Agora, um conceito um pouco mais técnico, mas que é crucial: liquidez de mercado. Em dias com dezenas de jogos rolando ao mesmo tempo, entender para onde o dinheiro está fluindo é uma parte fundamental da estratégia. Então, o que é essa tal de liquidez? É, de forma simples, o volume de dinheiro em jogo. Num dia agitado, como uma quinta-feira de Liga Europa, o dinheiro dos apostadores se espalha. Os jogos mais famosos, claro, recebem a maior parte, enquanto as partidas menos populares ficam com muito menos. E é aí que mora o risco. Imagina o seguinte cenário. Uma aposta é feita num jogo de menor visibilidade. Durante a partida, a análise muda e a pessoa decide que quer sair daquela posição, talvez para garantir um lucro pequeno ou minimizar uma perda. Mas por causa da baixa liquidez, não há dinheiro do outro lado para comprar a aposta. A posição fica presa. É uma situação frustrante e arriscada que pode ser evitada ao se considerar a liquidez antes de entrar no mercado. Agora, vamos aplicar tudo isso a um caso real. Vamos analisar um jogo de semifinal da Libertadores entre Palmeiras e LDU para ver como os dados superam as narrativas superficiais. Vamos começar quebrando um mito. A narrativa comum diz que o time da casa tem uma vantagem enorme, mas os dados diziam o contrário, 100%. Esse era o recorde do Palmeiras jogando fora de casa no torneio, com vitórias em estádios difíceis da altitude ao campo do River Plate. E não eram vitórias apertadas, não. A média era de 2,8 gols por jogo fora de casa. Este dado, por si só, já contradiz completamente a narrativa de que jogos de ida são sempre de poucos gols. Então, como eles faziam isso? Este jogo contra o Bolívar revela o segredo. O Palmeiras não precisava da bola para ser dominante. Eles deixavam o adversário ter a posse, recuperavam a bola e contra-atacavam com uma eficiência mortal. Era um time que se sentia confortável sem a bola. Agora a gente junta tudo. A LDU estava sem seu goleiro titular e com uma pressão imensa para construir um resultado em casa. Essa necessidade de atacar e se expor era o cenário perfeito para o estilo de jogo do Palmeiras. A análise completa mostra que as narrativas simplistas não se sustentavam diante do contexto tático e da situação dos times. Isso nos leva ao princípio final,
que é talvez o mais difícil de todos: a disciplina de não fazer nada quando a análise não mostra uma oportunidade clara. O objetivo de uma análise profissional não é encontrar um motivo para apostar. É encontrar valor, uma inconsistência no mercado. Se após todo o estudo não houver uma vantagem clara, a decisão profissional é simples: não se age. E este é o ponto crucial. Não apostar não é passividade. É uma decisão ativa para proteger o seu capital. É a disciplina de esperar pelo momento certo, quando a análise realmente valida uma oportunidade. A pergunta mais importante não é em quem devo apostar, mas sim por que eu deveria arriscar meu dinheiro neste jogo. Se não houver uma resposta clara e baseada em dados, a melhor jogada é sempre esperar.